Bom, a jornalista Priscila Crispi vai apresentar aos senhores a edição atual aí da revista do Conselho Curador. Qual que é o tema, Geralda? O tema, ao grupo que está tratando da diversidade, o tema da revista é diversidade na comunicação. Então, eu peço aos conselheiros do grupo que estejam aqui. Já estão, na verdade, né? Priscila, pode pegar. Vamos lá. Eu disse que eu deixo todo mundo falar. Oi. Bom, então, retomando o que eu tinha falado no início da reunião, todo semestre nós produzimos essa revista, ela tem periodicidade semestral, e a ideia é poder trazer esses temas que são caros ao Conselho e ver como que a EBC tem se comportado em relação a isso, e não só o que a EBC já tem feito, mas problematizar o que ela deveria fazer, como ela deveria abordar esses temas. E aí, nessa revista, a gente falou sobre a diversidade na comunicação, sobre qual a importância da representação da diversidade dentro dos veículos de comunicação, não só públicos, mas de uma maneira geral. E, assim, a nossa intenção com a revista é sempre problematizar o assunto mesmo, porque, às vezes, a gente fala muito sobre diversidade aqui no Conselho e nas produções da EBC, e a nossa ideia sempre foi pensar o que significa, sobre qual conceito de diversidade estamos trabalhando, quais são as problemáticas que envolvem esse conceito, porque, às vezes, parece uma questão simplista, mas a nossa ideia foi abordar esse assunto de uma maneira não simplista. Então, pode passar, Gui, por favor. A gente tem aí o editorial de toda a revista. Pode passar. A gente trouxe, nessa coluna dos trabalhadores, um texto assim que a revista ainda não tinha recebido, de dois trabalhadores da empresa, na verdade, que fazem uma denúncia de racismo dentro da empresa. O texto relata que um funcionário passou por algumas questões de... foi preterido em algumas seleções por causa da sua raça, e aí ele traz um relato aí sobre o que aconteceu e problematiza um pouco essa questão do discurso da diversidade para dentro da própria empresa. Pode passar. Essa é a nossa matéria de balanço. Já tem a nova presidenta e a vice, e a gente sempre coloca mais ou menos o que o Conselho realizou de relevante no último semestre. A gente coloca aí como uma prestação de serviço do Conselho. Pode passar. Essa é a matéria de capa. Só dando, assim, pontuando mais ou menos o que foi que a gente abordou. Eu conversei com um acadêmico, que é o professor Muniz Sodré. Conversei com a diretora de jornalismo da BBC, do Reino Unido, para eles passarem para a gente como que a BBC vê e como que ela trabalha essa questão da diversidade, tanto interna quanto na produção de conteúdo. Por favor, Gui. A gente problematizou algumas coberturas da EBC em relação a essa questão da diversidade, e aí vai ter alguns relatos aí sobre a cobertura dos Jogos Mundiais Indígenas. Conversei com profissionais da casa para entender como que isso tem se dado assim, na prática, porque a nossa ideia é sempre trazer o que a diretoria da EBC define para aquele assunto, o que a diretoria da EBC diz que trabalha em relação à diversidade, e ouvir dos funcionários o que, de fato, acontece nas redações quando esses assuntos chegam na pauta. A gente falou sobre o Conselho também, sobre a composição do Conselho, como que isso se reflete no acompanhamento dos conteúdos e como que pode ser alcançada essa diversidade dentro do Conselho. E aí a gente abordou algumas problemáticas do tipo... se a EBC, enquanto comunicação pública, tem que assumir pautas de grupos minoritários, ou se ela tem que dar um espaço para que toda a gama da sociedade possa ser representada dentro da sua programação. A gente conversou sobre disputa pelo simbólico, sobre grupos sociais subrepresentados e como que isso aparece dentro de uma mídia pública. Pode passar, Gui. A gente tem uns boxes aí trazendo o que o plano de trabalho da EBC trata especificamente para o ano de 2016
Na área de conteúdos voltados à diversidade, a gente colocou aí para que o leitor, o conselho, possa estar acompanhando se isso vai se efetivar nas grades de programação. E aí, essa coluna Programação em Debate, sempre a gente tenta trazer alguém que está produzindo ou para comunicação pública ou que esteja produzindo para comunicação comercial, mas que entenda a função da comunicação pública. E aí a gente tem o Luiz Henrique Romagnoli falando aí nessa coluna sobre a Voz do Brasil e os pedidos de flexibilização e dando a opinião dele sobre essa questão. Pode passar. Essa coluna acadêmica destinada a acadêmicos. E quem fez foi o Jorge Pereira Filho. Ele acabou de apresentar a dissertação de mestrado. A Ana até esteve presente, né? A Ana na banca. E aí ele resolveu fazer esse artigo para a gente. Ele fala um pouco sobre... Oi? Orientando do Lalo. Ele fala um pouco sobre a missão da EBC como porta-voz dessa diversidade de todo o povo brasileiro, se isso é possível, como que isso se daria. Pode passar, Gui. Essa é uma coluna destinada à ouvidoria da EBC, que todas as revistas estão aí presentes. E aí, nessa edição especial, a Josete fez um balanço do que a ouvidoria fez durante o ano de 2015. A última coluna sempre é dos conselheiros. Nessa edição, a gente tem um artigo da Ana, que foi a última presidenta do Conselho, e ela fala sobre valor notícia e como construir valores notícias para uma comunicação pública, que é diferente dos valores notícias que são apresentados na comunicação privada e na comunicação governamental. Essa última coluna foi uma editoria que a gente trouxe a partir das 2 últimas edições da revista, que a gente queria poder pensar a comunicação pública também a partir de um olhar da arte. E aí, nas últimas edições, inclusive nessa, sempre são funcionários da casa que estão trazendo alguma intervenção artística, poesia e tal. E esse daí é um conto de um funcionário da casa, Felipe Berlim, que ele aponta algumas coisas sobre diversidade, sobre contorno social e tal. Ficou bem legal. É isso, gente. Muito obrigada. A gente vai... Obrigada. A gente vai disponibilizar os conteúdos, como sempre, em HTML também no site do Conselho, porque toda a revista é feita em Creative Commons, então pode ser reproduzida. E vamos atualizar aí esse arquivo, porque ainda não está o arquivo final, mas assim que for atualizado, a gente divulga o link para vocês. Tá. Sim. Quando a gente está... Já vou avisar, mas quando a gente estiver em etapa de produção, a gente sempre faz uma chamada para os conselheiros enviarem sugestões de pauta para a reportagem da revista e também para estar escrevendo artigos ou indicando pessoas para escreverem. Isso também vale para os funcionários da casa, para quem o público que está acompanhando a gente também pela internet. Obrigada, Priscila, parabéns. E essa publicação ela precisaria ter mais aproveitamento, né? Porque são conteúdos muito ricos aí, de interesse das universidades, da sociedade civil, né? E das demais empresas de comunicação. Então, ideias para isso, né, Ana, são bem-vindas, né? Pensar numa estratégia, então, venham nos ajudar aí. Tudo que a gente tem que encaminhar, Ana, a gente tem que perguntar para você, que fez uma excelente gestão, então, né? Essa revista começou com você, onde nós vamos também, eu acho que é importante. Tá bom, passada aqui a troca de carinhos aqui com a ex-presidenta, vamos tocar, então, a segunda parte da reunião. Só um instantinho, viu, gente? Que eu tenho minha ritualística aqui. Eu acho que é você agora. Tá? Não. Vou passar, então, para a vice-presidenta, coordenadora das câmaras temáticas, aqui para passar um informe do Conselho sobre a reunião.
sobre o funcionamento Nós das estamos câmaras. invertendo a pauta, Josete, só um minutinho, porque o Takashi vai sair, ele queria fazer uma colocação sobre câmaras temáticas, então a gente vai tratar disso bem rapidamente, também né? vai sair. Isso. Ontem a gente se reuniu para definir o funcionamento das câmaras temáticas, percebemos que qual seria a dinâmica do trabalho das câmaras com os grupos de trabalho, né? E chegamos a algumas conclusões que eu vou apresentar aqui. As câmaras temáticas vão se reunir sempre na véspera da reunião, aliás, não, na manhã da reunião do pleno, para a gente garantir o maior número possível de conselheiros presentes. Então, vai ser às 9h de todos os dias, de todos os dias de reunião de pleno, uma reunião de 2 horas. Claro que esses trabalhos têm continuidade entre uma reunião e outra, né? As nossas demandas não se interrompem. E aí, de 9 às 11, a gente se reúne em câmaras temáticas e depois, às 11, a gente faz uma reunião prévia para o pleno, né? Uma reunião de alinhamento, de como é que pretendemos encaminhar a reunião do pleno. Nós definimos 2 coordenadores de câmaras, né, mas que as câmaras têm liberdade para trocar. Eram as pessoas que estavam ontem disponíveis. E a gente também não definiu ainda a Câmara 3, a Câmara de Planejamento e Processos Produtivos, porque a gente não tinha a Rosane e a Ana Fleck, então decidimos esperar mais um pouquinho para essa decisão. Os coordenadores, então, hoje são a Câmara de Jornalismo, é o conselheiro Mário, que assumiu, e a Câmara de Programação, o Takashi. Como você, já foi empossado aí, o GT já foi criado de Inclusão e Diversidade, nós também criamos um outro GT, que é o de Diagnóstico de Rádio, formado pelo Takashi, Ana Veloso, Letícia, Isaías, Mário, Paulo e Ana Fleck, que vai buscar fazer um diagnóstico de rádio para a gente subsidiar as discussões das câmaras temáticas, né? Então, essa vai ser a dinâmica. Os grupos trabalham e encaminham resultados e demandas para as câmaras temáticas, né? Cada uma com o seu foco. Além disso, temos o GT de monitoramento do plano de trabalho, que aí a dinâmica é inversa. Vem da Câmara de Trabalho a demanda do que a gente precisa realmente monitorar, ficar atento. Nós também decidimos, Vinícius, em relação àquela sua proposta de uma discussão sobre o papel do Conselho Curador, promover 2 momentos de debate interno do Conselho, para a gente aproveitar a experiência consolidada dos conselheiros que estão saindo e depois a gente faz um segundo momento com os 5 que virão a partir dessa consulta que vai ser feita. O que mais que eu queria falar? A gente... Deixa eu ver aqui, decidimos mais alguma coisa. Já tem data para a primeira? Vai ser junto com a... não, ainda não tem data, que a gente vai definir isso nas próprias câmaras, tá? Para a gente encaminhar. Então, vou passar a palavra ao Takashi. O grupo dele já fez uma reunião hoje, a Câmara Temática 2 de Programação, e o Takashi quer já apresentar o resultado. Em seguida, o conselheiro Mário. Obrigado, Em seguida, o conselheiro Mário. Obrigado, Evelyn. Nós discutimos uma série de tópicos aqui, está nesse breve relato. Primeiro, o programa Vida de Estagiário, né? De novo, não. É o seguinte, finalmente, a presidência do Conselho Curador encaminhou pedido para a nossa assessoria jurídica, ou seja, a assessoria jurídica da EBC, para analisar a situação. E a resposta que obtivemos é que o contrato não está ainda consolidado, portanto, não está valendo ainda. Então, face à situação, nossa proposta, né, a proposta da Câmara, é que seja emitida a resolução do Conselho determinando a não assinatura do contrato de renovação da produção, bem como a supressão da exibição no menor prazo possível. Ou seja, para a gente encerrar definitivamente esse assunto. Gostaria de saber se alguém tem algum comentário.
Bom, com relação à exibição, eu acho que a Asdrubal pode falar, né? Agora, com relação ao novo contrato, com relação à exibição, a Asdrubal pode responder, mas com relação ao novo contrato, isso já foi falado com a produtora e o contrato não será renovado. Então, o programa não está sendo exibido e não vai ser exibido. Bom, segundo tópico são os programas religiosos, ou mais especificamente a missa e o programa evangélico que já existia na grade da TVE quando a EBC foi criada. Essa é uma discussão antiga, inclusive foi objeto de uma comissão especial convocada para esta finalidade, é o Comitê de Diversidade Religiosa, da qual participaram membros da diretoria da EBC, participaram membros aqui do Conselho Curador, representantes de ministérios e representantes de diversas matizes religiosas. E foi estabelecido nesse grupo de trabalho, nesse conselho, foi firmado um acordo que estabelecia algumas coisas. Uma foi a criação de programas na EBC que abordassem a diversidade religiosa, ou seja, que não ficassem focados numa única religião, mas que procurassem mostrar as várias religiões, as várias abordagens religiosas, né? São os programas Caminhos da Fé e Diverso, muito bons esses programas. E o segundo ponto é que os programas religiosos que já existiam, né, eles poderiam ser mantidos se os respectivos produtores arcassem com todos os custos, o que não está ocorrendo. Então, a diretoria está, pelo relato que nós temos, é que a diretoria da EBC está negociando com esses grupos religiosos para que eles cumpram o acordado. Então, o que nós gostaríamos de propor como encaminhamento é que nós gostaríamos de ter alguns representantes do Conselho Curador, os nomes não foram definidos, mas claro que eu sou um dos candidatos, né? Para nós conversarmos com os diretores da EBC que estão cuidando desse assunto, para nós alinharmos o posicionamento e estabelecermos uma estratégia comum de ação. Então, essa é a nossa proposta de encaminhamento. Tudo bem, Mário? Terceiro ponto, acessibilidade. Já foi colocado pelo conselheiro Isaías, mas nós queremos que seja emitida, nós propomos, né, na verdade, uma resolução do Conselho para que o jornalismo da EBC tenha, até o final de 2016, 100% de seu conteúdo com transmissão conjunta em Libras. Ok, quanto a isso? Com relação a resoluções, viu, conselheiro Takashi, porque tem um relatório aqui grande da Câmara, que tem sugestões importantíssimas aqui, e que eu acho que algumas aqui nós vamos poder aprofundar, porque algumas elas fazem conexão até com encaminhamentos que foram feitos antes, né? E a Câmara está super produtiva, né? Câmara de Programação, porque esse trabalho todo aconteceu hoje. Acho que seria interessante, até porque também o conselheiro Mário precisa também sair e apresentar informes da Câmara de jornalismo, a gente e tem um texto escrito, um material, se pudesse passar para a gente assim os pontos principais de encaminhamento, e eu acho que a coordenação das câmaras temáticas aí tem que já apresentar para as demais, para o conjunto, para a gente encaminhar, então, propostas. Pode continuar a sua fala. Eu só acho que algumas resoluções, como elas se encontram com propostas que foram encaminhadas antes, é melhor a gente não entrar agora na discussão de onde entra, de onde trava. Tá bom? Tá bom. Espero ter sido claro. Ok. Quarto ponto é o rádio. Até cerca de, acho que 2 anos atrás, nós recebíamos informes periódicos da Superintendência de Rádio, de tal forma que a gente conseguia acompanhar a situação e refletir e, eventualmente, até elaborar propostas. Nós paramos de receber essas informações, então, conversando com os colegas que trabalham na rádio ontem,
pessoal estava assim colocando algumas preocupações e a nossa proposta de encaminhamento é o seguinte: ok, nós podemos fazer, certamente devemos fazer algumas coisas, mas antes de mais nada nós precisamos de informações. Então, nós gostaríamos de solicitar a área responsável. Eu conversei com o Sartorello agora há pouco, porque não é mais a SURAD, né? É a Gerência Geral de Rádio, Gerência Executiva de Rádio, alguma coisa assim. Então, gostaríamos que a Gerência de Rádio elaborasse um relatório com diagnóstico do setor para que o grupo de trabalho do rádio possa analisar as informações e, a partir daí, fazer qualquer coisa, né? Nós estamos propondo um prazo relativamente pequeno aqui, 15 dias, porque a gente gostaria de fazer essa reunião do grupo de trabalho do rádio no mês de março, tá? As informações devem englobar, em relação à programação, principais atividades em curso, planejadas, e dificuldades e desafios antevistos. E, igualmente, na questão da plataforma, status dos sistemas de produção e transmissão atual, também dificuldades e quaisquer outros pontos que a equipe julgue necessário. Eu sei que esse prazo de 15 dias é um pouco apertado, mas qual é a nossa sugestão de encaminhamento, né? É que vocês façam um relatório, nem que seja um enxuto, mas alguma coisa que possa servir de ponto de partida e, oportunamente, se vocês quiserem ampliar, aprofundar, etc. e tal, vocês poderiam entregar uma segunda versão posteriormente. Só para a gente ter um ponto de partida. Então, nós preferimos, digamos, sacrificar o volume e a qualidade do conteúdo, desde que, mas mantendo o quesito prazo. Bom, quinto ponto são os programas voltados para os cidadãos de periferia das grandes cidades, né? O ponto que o Anderson colocou na discussão do plano de trabalho, né, que a EBC deve dar maior atenção aos cidadãos das periferias urbanas e, nesse sentido, recomenda que seja dada prioridade à realização dos programas Periferia e Ação na Periferia, respectivamente na TV e no rádio. Sexto ponto é programa Conteúdo Colaborativo. A Câmara recomenda que, pelo relato que nós recebemos, que esse programa estaria sendo conduzido, por exemplo, da pessoa responsável pelo programa definir um tema bastante específico, por exemplo, Zika, né? Doença Zika, dado que é um assunto muito relevante no momento. Entretanto, nós gostaríamos de sugerir uma abordagem um pouquinho diferente, né? Que a definição do tema pela EBC seja mais ampla, por exemplo, em vez de ser Zika, que seja sobre saúde. E, dentro da temática saúde, vocês vão receber várias propostas, entre elas de Zika, e aí vocês, usando o critério de vocês, escolham o conteúdo que seja mais adequado. Por que isso? Porque no momento em que a gente define de uma forma muito específica, eu quero um programa sobre, por exemplo, a cor da bandeira do Corinthians, né? A gente está sendo muito restritivo, né? A gente não está dando oportunidade para a sociedade se manifestar. E a ideia do conteúdo colaborativo é exatamente o inverso. A gente quer ouvir a sociedade. Então, se a sociedade quer falar sobre o Palmeiras, então não pode ser sobre a bandeira do Corinthians, certo? Então, a ideia é por aí, né? Que a temática seja ampla, bastante ampla. Um segundo... Peraí, deixa eu completar, eu já te abro a palavra, Anderson. Um segundo ponto, ainda em relação ao programa Conteúdo Colaborativo, é que os elaboradores do programa tenham seu esforço reconhecido, não apenas com a divulgação de seus nomes, mas também por alguma forma de reconhecimento material, não sei se é possível, mas seria pagamento de uma pequena bolsa, e também uma coisa que é muito importante para esse perfil de público, a emissão de certificado com timbre da EBC, impresso em papel de alta qualidade, que a gente imprima aqui e mande pelo correio. É uma coisa de baixíssimo custo, né? Parece uma coisa boba, mas por exemplo, para um estudante que está fazendo um mestrado, alguma coisa assim, esse certificado tem um valor muito alto. Anderson, quer comentar? Não vamos abrir a discussão agora, né? Só um relato da reunião da Câmara, porque nós temos que passar depois para o Mário, que também tem que ir embora. Takashi, poderia ser só por temas, porque eu acho que as discussões estão iniciando, né? A gente e a Câmara aqui já está recomendando. Eu acho que você poderia se ater aos temas ainda, né? E não já recomendações de uma única discussão.
Por exemplo, eu não entendi bem o... Não entendi bem o seu comentário, Evelyn. Dá um exemplo. Não, É porque aqui, ó, a Câmara recomenda. Houve só uma reunião muito rápida. Eu acho que as discussões têm que ser mais aprofundadas para a Câmara trazer uma recomendação. Eu estou Não, achando isso- que está um não, pouco breve Não, esses o pontos, período. esses pontos já foram consensados. não, é na Existem Câmara, pontos que né? não Mas foram nós não temos consensados. tempo de Nós aprofundar estamos isso trazendo- agora aqui. Nós não temos tempo para aprofundar isso aqui. Então, é o informe da Câmara, que está sendo instalada hoje, né? Já trouxe uns pontos, estão por escrito, compartilhados aqui, mas nós não temos condições de tomar decisões com relação ao que a Câmara está encaminhando aqui agora, porque senão nós teríamos que abrir o debate sobre esses pontos não todos. tomamos conhecimento antes. Eu mesma Entendi. não li o documento, porque eu cheguei, Entendi. recebi o documento e sentei aqui. Então, Mas fica é para difícil. ler, o documento tem contribuições importantíssimas Entendi. aqui, mas um encaminhamento que exige de nós um pouco de apropriação dos temas que a Câmara está nos trazendo. Tudo bem, entendi. Então, explicando melhor e afinando o entendimento. Quando eu digo a Câmara recomenda, dentro da Câmara, nós já chegamos num consenso e nós estamos trazendo para o Conselho Curador, que poderá para abrir para discussão para o Pleno. Né? E aí vai adiante. Equidade de gênero. A Câmara recomenda que os programas de jornalismo da EBC deem maior visibilidade à questão de gênero e ações e eventos, tais como a Marcha das Mulheres Negras, que não recebeu a devida atenção. No item 8 aqui, povos indígenas, a Câmara recomenda que haja uma maior cobertura da EBC à cultura e aos povos indígenas por meio de uma série de ações, que seriam os seguintes. Primeiro, a criação de um programa na grade da TV Brasil voltado especificamente para os povos indígenas. Né? Público-alvo desse programa seria tanto os cidadãos brancos, vamos dizer assim, que moram nas metrópoles, quanto, obviamente, os povos ribeirinhos e indígenas. Mas, enfim, que houvesse um programa específico com conteúdo com a temática indígena. E também um programa de igual teor nas rádios. E, nesse sentido, existem já alguns produtores indígenas que produzem programas para seus povos, né, ou para a região. Então, nós recomendamos que seja estabelecido parcerias com esses produtores, esses programas indígenas que já existem. Outra sugestão é a retomada de drops interprogramas com o objetivo de divulgar a cultura indígena. Então, uma coisa que assim foi bastante lembrada e nós gostamos bastante foi aquele drop sobre a origem da palavra pataxó, né? Então, mas a gente queria que isso fosse assim uma coisa mais frequente, fosse produzido de forma mais frequente e transmitido de forma mais frequente. E, finalmente, também nessa linha, é realizar a cobertura do Encontro Mundial dos Povos Indígenas, a ocorrer no mês de outubro. Então, no mês de outubro será realizado um encontro indígena no estado do Acre, e a gente gostaria de sugerir que a EBC, de alguma forma, fizesse a cobertura desse evento. Bom, outro tópico é o seguinte: são os problemas observados na retransmissão dos sinais da EBC pelas operadoras de TV a cabo. Esse é um problema recorrente. Eu acho que desde que entrei na EBC, ainda era o ministro Franklin, o próprio ministro Franklin citou esse problema, falou que a EBC tinha que fazer alguma coisa, né? Então, nós gostaríamos de solicitar à ouvidoria, né, que a ouvidoria fizesse um levantamento de reclamações que foram recebidas em 2015 acerca de problemas de nossos telespectadores que assistem via TV a cabo. E, finalmente, Paralimpíadas, né? Nós temos aqui algumas sugestões, uma delas o Isaías já colocou, que é efetuar a transmissão de toda a cobertura da Paralimpíada com 100% de recursos de acessibilidade, ou seja, libras, closed caption e audiodescrição. Mas nós temos também algumas outras questões menores, então nós gostaríamos de solicitar uma reunião com a diretoria da EBC, com a pessoa que esteja responsável, para discutir esses pequenos detalhes. Enfim, faltaram algumas questões que o Paulo
conselheiro Paulo havia colocado, como a agricultura orgânica, etc., mas nós não conseguimos chegar até esse ponto. Era isso. É uma sugestão bem rápida que também você e o conselheiro Mário têm que ir, e nós temos o horário da ouvidora agora. É bem rápido que aqui nesse ponto 1, programa 2.2, programas religiosos, que a Câmara se debruçou sobre isso e a gente leu aqui o relatório da ouvidoria e vem acontecendo uma situação que ela se repete, que é uma coisa assim absurda. Como é que a EBC viabiliza a produção e a veiculação com todos os custos da EBC, dessa missa, e o padre fica, durante a missa, ofendendo a empresa, os funcionários da empresa e o conselho curador. Isso se dá de forma reiterada, já foi alvo de uma discussão da própria ouvidoria, se repete agora no mês de janeiro. Essa sugestão aqui da discussão dos programas que a Câmara muito bem colocou, eu gostaria que a Câmara, quando fosse fazer essa discussão, se debruçasse sobre isso, porque é inadmissível, é falta de respeito, gente. Como é que você tem um programa dentro de uma grade de uma empresa de comunicação, para falar mal da empresa e dos funcionários, da direção da empresa e do conselho curador, e esse programa permanece na grade toda semana, né, desconstruindo o que a gente vem construindo aqui durante esse tempo todo. É um desserviço para o projeto que a gente está construindo. Então, eu acho que isso é gravíssimo, né? Nenhuma empresa de comunicação ia permitir uma coisa dessa. Nenhuma. Você tem um programa dentro de uma grade de uma empresa, na televisão, a empresa custeando para você falar mal da empresa. Não existe isso, minha gente. Precisamos resolver isso de uma vez por todas, né? E essa postura ela vem se repetindo. Eu acho que está na hora da empresa, não é só o conselho, não. É a empresa resolver esse problema, né? É sentar e discutir e resolver, porque eu não aceito ser achincalhada publicamente, como eu venho sendo, enquanto representante da sociedade civil no Conselho Curador. É uma falta de respeito. Eu vou ter que abreviar aqui a minha participação. Queria quebrar aí a hierarquia um pouco, primeiro para aconselhar todo mundo que seja jornalista e se pretende como comunicador, a leitura obrigatória do número 0 do Humberto Eco. Lamentavelmente, estou falando isso depois da morte do Humberto Eco, eu até me arrependo de já tinha esse livro há algum tempo. Então, isso é leitura obrigatória para o Conselho e para o pessoal do jornalismo. Número 0, Humberto Eco, que mostra como funciona, a gente fala tanto em manipulação da informação, como funciona a manipulação da informação. É muito objetivo, muito claro. E segundo quebra de hierarquia, eu vou ser breve, em relação ao futebol, foi falado aqui, eu acho que para ganhar audiência, a TV Brasil e as emissoras da EBC precisam se ocupar do futebol com mais ênfase, agora, de uma forma diferenciada em relação às coberturas dos canais comerciais. Nós estamos vivendo, quem acompanha futebol, nós estamos vivendo um negócio bem digno de ser só Ponte Preta. Tanto que o Fla-Flu, clássico carioca, foi jogado aqui em Brasília. E assim sucessivamente. Então, a TV Brasil tem um papel de destaque nesse esquema, até porque os campos de várzea, quem acompanha futebol sabe o que eu estou falando, desapareceram. É o momento da TV Brasil, da emissora pública, de voltar a esse tema. É isso, seria essas duas quebras de hierarquia que eu achei importante. E a Câmara de Jornalismo tem algum encaminhamento? Tem encaminhamento da Câmara, vou ser breve. Ontem nós uma proposta de encaminhamento. Né? Tem duas propostas feitas pela Ana Veloso. A Câmara indicaria um debatedor, o professor Daniel Rothberg, que falaria sobre a questão do jornalismo, sobre a questão do... Então, seria um debate com esse professor, que é um especialista, né? Está lançando um livro, né, desse tema. E a segunda questão também por sugestão da Ana,
uma professora que fez uma pesquisa apurada sobre a RTP portuguesa, né, sobre a programação infantil. Isso poderá servir de subsídio para a gente, para a TV Brasil, para analisar essa questão também. Então, ficam essas duas sugestões encaminhadas que submetemos ao Conselho. Quero dizer também que a coordenadoria da Câmara de Jornalismo ficaria por conta do Vinícius, até porque uma coordenadoria é sempre bom do jornalismo, você tem um acompanhamento diário e periódico, alguém de Brasília, né, aqui presente. Então, certo, com a vênia do nosso amigo do Vinícius, que não vai fugir dessa missão. Falei que eu já estou na comissão de acompanhamento do plano. O Vinícius já está na comissão de acompanhamento do plano. Bom, mas aí remeta, então, essas propostas para a Câmara de Jornalismo. Essas duas propostas, Uma discussão interna. Eu vou ter que me ausentar, porque já estou meio em cima. Tá, mas eu queria, então, remeter mais uma questão aí à Câmara de Jornalismo, que é a reunião com a diretoria de jornalismo para discutir. Claro, então, nós precisamos agendar isso com a empresa o quanto antes. Vou pedir para o professor Vinícius, então, ajudar a agendar. E com a participação de quem está aberto, não só na Câmara de Jornalismo, como todos os conselheiros, para a gente, como a gente teve em outras ocasiões, discussão com o diretor de jornalismo. Tá, então, mas a Câmara coordena isso, então, para nós, por favor. Tá bom? Tá. Eu vou ter que ir, desculpe. Tá. Até a próxima. Encerrado, olha, parabéns e obrigada aí pela produção, pelas contribuições, mas é tanta coisa que nós vamos ter, então, que continuar trabalhando para dar os encaminhamentos aqui, né? Só um esclarecimento, presidente. Eu estava dando uma repassada aqui. Das várias coisas que estamos sugerindo, recomendando, tem uma que é resolução, que é o primeiro item do Vida de Estagiário. Então, nossa proposta, que eu coloco em discussão e votação, é que seja emitida a resolução para que seja não efetivado o contrato, a renovação do contrato, bem como a não exibição do Vida de Estagiário. Ela já não foi retirado do ar? Ele já não vai ser renovado? Já respondeu a isso, não é? A série não está no ar. E o novo contrato não vai ser renovado com o produtor. E a série, o Asdrubal confirmou que não está em exibição. Esse programa é que nem vampiro. Se você não botar pá de cal em cima, ele ressuscita em algum momento sem você perceber. Então, eu gostaria de solicitar que seja feita uma resolução. Ok. Bom, alguém tem alguma coisa contra ou a favor? Eu sou contra uma nova resolução, se já temos uma resolução e uma situação. Evelyn, desculpa, eu discordo, porque nós discutimos isso cerca de 2012, 2013, a gente chegou nessa mesma conclusão, estava todo mundo de acordo, aí, eis que, de surpresa, ele ressuscita, e o nosso diretor-geral, na época, ele teve a ousadia de falar, mas não existe resolução do Conselho Curador nesse sentido. Então, para que não se repita esse episódio, eu gostaria de propor que fosse feito. Posso propor o seguinte? Eu não me lembro, você se lembra, os termos exatos da resolução? Não. Vamos pegar novamente essa resolução. Se contemplar a sua solicitação, já está válida. Senão a gente faz um adendo, alguma coisa assim, pode ser? Para a gente não ficar... exato. Isso. Claro que teve, senador. Claro que teve, conselheiro. Se não tivesse problema jurídico, esse foi o encaminhamento dado na reunião. Em não tendo problema jurídico, seria cancelado. Isso. Em não tendo problema jurídico, que constatou que não tem problema jurídico, a resolução do Conselho foi que seria cancelado o... isso mesmo. Do estagiário. Essa foi a resolução que nós tomamos numa reunião, que eu não lembro qual foi a data. Então, o que o Takashi está propondo, só a bunda, digamos assim, só... Só a bunda. Não, olha, eu, face ao maior número de opiniões contrárias, eu vou me render. Não agora, é contrário, é só para a gente não fazer uma redundância, vamos dizer, só isso. Tá bom, então vamos... Não, vamos o que ele está colocando é que talvez não tenha uma resolução, mas teve essa de consulta ao jurídico e não havendo restrição, o programa seria retirado. Então, isso
foi realmente deliberado numa reunião. Vamos recuperar isso. E, se tiver algum problema de revisão aí disso, a gente trata, porque o programa já não está no ar e não vai ser renovado. Então, a gente tem tempo para isso. E parabéns, conselheiro Takashi, por ter sido persistente e ter vigiado até que esse programa, que não está compatível com as diretrizes aí de respeito à infância e adolescência, fosse retirado. Então, também fica registrado aí o cumprimento, a persistência, a teimosia do conselheiro Takashi. Eu só lamento que não tenha entrado em pauta pelo conselheiro Takashi a minha sugestão da EBC investir mais na agricultura familiar, porque o Brasil está importando arroz e feijão da Ásia e exportando soja, numa jogada da Monsanto, aqui e lá, para engordar porcos, além de outras coisas que a soja faz, inclusive no sentido positivo, o queijo tofu, etc. E tal. Então, há muito pouco foco na agricultura familiar por parte da EBC. E há uma tendência, eu diria até do governo, de só favorecer o agronegócio, que é um agronegocismo, muitas vezes. Totalmente de acordo da minha parte, viu, conselheiro? Eu acho que temas que têm que ser discutidos aí na Câmara para coberturas e abordagem, eu acho que vamos remeter aí para a Câmara de Jornalismo, ver como se trata isso, né? Tá? Bom, eu estou botando um pouco de pressa por conta do horário que nós atropelamos aí da nossa ouvidora, que a gente tinha um compromisso de dar tempo suficiente para ela fazer a apresentação do relatório, e nós acabamos atropelando por causa do horário de voos e tudo. Então, nós precisamos também nos organizar das próximas vezes, até para que os relatos e os debates sejam um pouco mais organizados, para não acontecer isso mais. Eu queria dizer também que a nossa ouvidora está vencendo o seu mandato, né? E que, da outra vez que houve renovação do mandato, o Conselho se debruçou sobre os critérios para ocupação desse cargo, sobre o perfil, e, inclusive, a nomeação da ouvidora correspondia a esse perfil, e eu gostaria de saber da empresa, então, como é que fica a continuidade do trabalho da ouvidoria, como é que fica a substituição, enfim. Quem responde pela empresa? Respondeu, Maurício? Por favor. Alô? A Josete está sendo reconduzida para um novo mandato, né? Termina hoje, é isso? Amanhã. Então, ela continua por mais um período. Parabéns, Josete. Muito obrigada. Ficamos muito felizes com o seu trabalho. Vamos lá. Então, Josete, a palavra é sua. Cumprimento a todos e a todas do Conselho. Agradeço muitíssimo o apoio desse Conselho, que, afinal de contas, foi fundamental até para que chegássemos a esse momento em que a direção da Casa considera relevante o trabalho que temos desenvolvido na ouvidoria e que, tendo como resultado agora a minha recondução. Por mais que tivéssemos feito um trabalho dedicado, se não fosse a visibilidade a esse trabalho, o respeito que o Conselho sempre teve por esse trabalho, a insistência de que esse trabalho tivesse consequências de qualidade no trabalho que a EBC faz, isso foi fruto também do Conselho. Nosso trabalho não seria tão bem avaliado se esse Conselho não tivesse respaldado todo o tempo. Eu agradeço a todos e a todas que, desde hoje cedo, já estavam preocupados e já dando apoio, dizendo que apoiariam a minha recondução. Muito obrigada. Bom, e também obrigada pelo tempo. Tem até PowerPoint agora, mas eu estou acostumada, que a ouvidoria vai ficando para o final e nem sempre dá tempo. Mas eu entendo, e, afinal de contas, a responsabilidade do Conselho é muito grande e tudo que eu tenho a dizer já está, de alguma forma, bem detalhado nos relatórios, né? Bom, só tentar trocar isso aqui, porque eu vou acabar derrubando essa água. Só um minuto. Alô? Sim.
Então, eu preparei ali, porque eu tenho que apresentar hoje um relatório anual e um relatório de janeiro, mas eu prometo que isso não vai levar mais do que 20 minutos, no máximo 20 minutos. Mas para que todos possam ter, e também aqueles que nos assistem por internet, que possam ter uma noção de como foram preparados esses relatórios e o que eles trazem, para que a leitura seja feita dentro desse mesmo roteiro que preparamos, é que esse PowerPoint serve, porque, afinal, todas as informações estão já de posse de todos os conselheiros. Pode passar, por favor. Então, ali, nesse primeiro momento, eu descrevo o que fizemos nesse relatório. Abordagem por veículo. Cada veículo tem a análise que foi feita, um sumário executivo dos principais problemas que identificamos ao longo do ano. Então, nós organizamos por cada veículo, cada uma das informações é repetida a cada veículo. Então, ele tem exatamente as partes que abordam os problemas, os principais assuntos tratados a cada mês e encaminhados às áreas, a percepção do público sobre os conteúdos veiculados, que são as demandas do público, e também nós temos consultas às áreas sobre as ações e investimentos em qualidade a partir dos nossos apontamentos. Essa parte, os 3 adjuntos encaminharam de forma diferente. Tanto que TV Brasil, vocês vão ver o e-mail, pergunta e resposta como uma entrevista com as áreas, e os outros, tanto a Agência Brasil e Portal quanto rádios, os encaminhamentos das áreas estão ao longo dos comentários mês a mês ou nas demandas do próprio público, porque também se responde regularmente ao público e isso, de uma certa maneira, aponta para a solução que a área está tomando, embora muitas vezes responda-se ao público com delicadeza, cortesia e gentileza, isso não corresponda efetivamente a uma ação que vai ser tomada no sentido de melhoria daquilo que está sendo reclamado. Pode passar, por favor. Então, nós tivemos no ano 7.730 demandas, significando um aumento de 8,4% em relação a 2014. Desse total, 200 atendimentos foram relacionados à LAI, SIC, que é a ouvidoria responsável. E aí eu dividi em atendimentos estratégicos e atendimentos operacionais, para, mais uma vez, ter a oportunidade de reclamar aqui perante esse Conselho que a ouvidoria, inclusive por definição da CGU, na sua Ouvidoria Geral da União, e todas as cartilhas e cursos e recomendações para as ouvidorias públicas, diz que o atendimento de ouvidoria é um atendimento estratégico, porque ele não apenas responde ou passa demandas, mas ele dialoga com o cidadão, compreende as demandas, discute isso e encaminha soluções não apenas para o cidadão, mas na qualidade dos serviços que a gente presta. Então, o que acontece? Nós não temos aqui na EBC um serviço call center, uma central telefônica, um telefone que tenha a distribuição de ramais. Então, o que ocorre é que a ouvidoria, muitas vezes tem sido sempre o call center da empresa. Então, situações operacionais, a última delas, que inclusive gerou um boletim para a diretoria executiva, um demandante reclamava porque a ouvidoria não foi fazer o acompanhamento no protocolo de um pacote que ele enviou de um presente para alguém do apresentador do programa. Então, o que acontece? Nós temos ali 1.826 atendimentos operacionais feitos pela ouvidoria. Inclusive, a secretária da ouvidoria, muitas vezes, cumpre o papel de telefonista, porque, se alguém não sabe o ramal para onde direcionar, ali na portaria, isso encaminha para a ouvidoria. E só quando fui fazer um boletim, me dei conta, que não tínhamos conversado sobre isso, que a secretária ficava repassando qual ramal que você quer falar, da ouvidoria. E o que significa isso? Na verdade, não é uma reclamação para dizer que a ouvidoria quer ser tratada estritamente de acordo com as recomendações da Ouvidoria Geral da União, ou o que seja. Mas é dizer que, ao fazer isso, nós ocupamos em 24%, eu acho que é 24% da nossa força de trabalho é dedicada a atendimentos de call center, de telefonia,
de 0800, e significa que nós somos duas coisas. Uma, nos dedicamos a isso, e isso nos retira da nossa função estratégica. E outra coisa, a ouvidoria não pode ampliar o seu atendimento regular de ouvidoria, porque não temos mais capacidade laboral para fazer isso, porque estamos todos ocupados com 24% de coisas que dizem respeito a outras situações. Inclusive, se alguém quer saber se alguém vai sair de férias, eventualmente manda para a ouvidoria, porque não tem como falar com a empresa se não for por outro canal. Então, já reclamei isso aqui, e, se não me engano, foi até a presidenta atual, que era vice, que fez um esforço de convencimento e se tirou dali do fale conosco, que caía direto na ouvidoria, para colocar fale com ouvidoria, porque o público sabe o que é uma ouvidoria e o que é um fale conosco. Sabe o que vai fazer num e no outro setor. Mas acontece que mudou o nome ali, mas tudo continua caindo na ouvidoria. Então, diante da semana passada, com essa reclamação, porque o demandante ofendeu aos ouvidores, esse bando de ouvidores que não servem para nada, que deveriam estar rastreando a encomenda que enviou, e que ligou para saber, era no jornalismo, e não disseram que não encontraram. Mas é um constrangimento, além de tudo. E o que cai lá pelo sistema tem que ser registrado e acaba gerando um trabalho que nos desvia da nossa função. Então, isso posto, pela 10ª vez, já eu acho, cada vez que tem uma oportunidade dessa de alguém reclamar da ouvidoria em relação a esses serviços, eu volto ao tema. Bom, e aí eu fiz aqui, vocês têm isso detalhadamente, não precisamos perder tempo com isso, mas o atendimento, as estatísticas de atendimento por veículo. É bom notar que o vermelho ali, que é muito mais amplo, é TV Brasil, que tem uma quantidade imensa de demandas diárias e por mês. No ano de 2015, foram 3.373. E são demandas que não são apenas eu quero ver o programa tal, quero ver o programa tal. Muitas vezes reclama da linha editorial de um programa e nós temos que nos dedicar a verificar se aquilo é pertinente, não é? E para tomar uma decisão estratégica sobre isso. Então, é preciso olhar esses gráficos no sentido de perceber qual é a nossa rotina e a quantidade de trabalho que se desenvolve na ouvidoria. Aqui temos o sistema de rádios. A Rádio Nacional da Amazônia é a que recebe o maior número de demandas. O rádio tem uma característica muito especial dos ouvintes terem uma fidelidade eles falam geralmente ao vivo, quando o programa está ocorrendo. Aí tem a CAL no Rio, que atende, que para pedido de música, para recado, eles têm um afeto pelos comunicadores, é muito típico do rádio. E a Nacional da Amazônia, que recebe o maior número de demandas, e é a que tem também o maior número de problemas técnicos, que vamos chegar numa parte disso. As manifestações, nós temos sempre muito mais reclamações do que elogios, mas isso se explica também pela seguinte característica natural das pessoas. Se alguém está satisfeito com algum serviço, simplesmente recebe bem o serviço e ponto. Se não está satisfeito, ele reclama de alguma maneira. Então, mas, nesse caso, se reclamam que não estão conseguindo ver, porque o sinal não é bom, ou se teve algum problema, é porque estão querendo ver. Então, nós podemos considerar que as reclamações guardam ali também um viés de adesão aos veículos da comunicação pública. Então, tanto no rádio quanto na TV e agência também. Então, é um acompanhamento que precisa ser olhado estrategicamente também pelas áreas que trabalham no sentido da busca da audiência. Os elogios, as reclamações foram 1.330 e elogios 448. O que eu anoto aqui como serviços, 1.797, justamente aquele caso de que não tem nada a ver com ouvidoria, mas que nós registramos e atendemos, com a mesma atenção que atendemos os assuntos de ouvidoria. Mas, aqui a TV Brasil teve 764 reclamações contra 352 elogios. Portal EBC, que tem um número muito baixo de demandas, teve 74 reclamações contra 4 elogios e também cai naquela mesma situação. Quem está satisfeito raramente se comunica. A Agência Brasil tem 171 reclamações contra 14 elogios.
A Agência Brasil tem uma característica especial. Os demandantes da Agência Brasil, ou os leitores que nos escrevem, eles dialogam com as dificuldades da matéria, eles dialogam com a reportagem, eles reclamam de maneira consistente, é laudatório a comunicação que eles fazem. São poucos, mas são muito atentos ao que se faz. E, numa pesquisa que nós fizemos, uma pesquisa qualitativa, porque havia uma dúvida, a Agência Brasil trabalha apenas para que eles reproduzem os conteúdos nos seus veículos no interior, enfim, em todos os veículos, ou trabalha para leitor comum. Na pesquisa que nós fizemos, nós vimos que há um número muito maior de leitores que acessam a Agência Brasil apenas para ter conhecimento dos assuntos e não para republicação. O que significa dizer que tem que ter uma dupla atenção, né? Sistemas de rádio também, 293 reclamação para todas as rádios, 72 elogios. E aqui, os destaques de manifestações do público. Destaquei da TV Brasil o mês de outubro, que foi um mês atípico, mas que mostra para a gente também muita coisa. Média de reclamação por mês da TV Brasil é de 64, em outubro foram 178. E os pontos mais citados foram mudanças na grade de horário e programação na rede, má qualidade do sinal ou ausência do sinal. Isso daí é desde que eu entrei aqui em 2011, em ouvidoria já, e é sempre a mesma reclamação, a questão do sinal, situações técnicas. A média de elogios, que é de 29, em outubro pulou para 65. E os mais citados foram transmissões da Série C do Campeonato Brasileiro, competições de futebol feminino e o programa Fique Ligado, que tinha acabado de estrear, que estreou naquele mês. No portal e na agência, no total de 171 reclamações, o que mais foi citado foram erros de informação e interpretação de dados da fonte, percepção de parcialidade em temas polêmicos por parte do público, e essa percepção de parcialidade, muitas vezes, a mesma matéria, um acha que foi chapa branca e o outro acha que foi ao contrário, dentro da mesma matéria. Então, tem aí uma situação que merece um olhar especial sobre a matéria e sobre o que diz o demandante. Abordagem de agências parceiras. A Lusa é que tem o maior número de reclamações, porque eu acho que... Acho não, isso já foi dito, que o material que vem é republicado sem edição. Até insistimos, numa outra oportunidade, que deveria haver um cuidado, utilização das informações, mas dentro de uma abordagem, de um ponto de vista nosso, porque é o ponto de vista europeu e nem sempre o ponto de vista da Lusa é coincidente com as nossas vocações, digamos aqui, de olhar e observação das questões sociais ou dos diversos assuntos. Total de elogios para a Agência Portal, 14. Matérias pontuais sem destaque específico para nenhuma. Portal teve 3% de reclamação e 3% de elogios. E o novo design foi o mais citado nos elogios. Do rádio, de 293 reclamações, o sinal da MEC FM Nacional da Amazônia foi, assim, disparado, o mais citado. Tem mais audiência, Nacional da Amazônia, e, inclusive, mais tem reclamações por conta de situações técnicas. Dificuldades do uso do material da radioagência e também dificuldade de acesso através dos aplicativos da rádio no portal EBC. Ali ficou faltando um, porque eu terminei de fazer essa apresentação um pouquinho antes de vir para cá, e acabou que ficou um. Mas, dos elogios, o programa Ponto de Encontro é o mais citado. A programação musical em todas as emissoras são as mais referidas. E o terceiro ponto eram programas diversos, elogios diversos a programas diversos. Não teve nada de característica mais especial, a não ser o ponto de encontro. As principais dificuldades por veículo. Na TV Brasil, de tudo que nós analisamos durante o ano, nós destacamos as seguintes deficiências: má qualidade e ausência de sinal, falta de equalização de áudio entre programação e intervalos, desencontro na divulgação de horários de programação, tanto no site quanto na própria TV, e, às vezes, um anuncia uma coisa, o outro anuncia outra, e o programa nem vai ao ar, já aconteceu. Falhas técnicas na apresentação dos telejornais, tem sido muito frequente, mês de janeiro teve bastante. Descuidos de edição nas reportagens, já ocorreu quando o repórter vai e começa a falar,
se errou, volta, começa de novo. Já aconteceu de eu ao ar uma reportagem com esse problema, de começa a falar, para, erra, fala de novo, dessa repetição. Isso é um descuido de edição imperdoável, isso não pode acontecer. De forma nenhuma, é uma falha de atenção que precisa de supervisão, precisa de um cuidado especial, porque fica muito feio. Repetição de chavões em coberturas de manifestações. Até repetir isso ali no outro item. A tendência a repetir como a grande mídia cobre as manifestações. Tem algumas que dizem, tem famílias, tem idosos, tem crianças, como se fosse um convescote. E a nossa tendência é a fazer a mesma coisa. O que acontece é que os discursos carregam sentidos que produzem sentido mesmo, que interpretam a realidade, pequenas frases e pequenas maneiras de dizer. E, quando nós repetimos aquilo, nós não estamos só copiando um texto, a maneira de escrever um texto jornalístico, nós estamos reproduzindo uma opinião que vai nas outras. Porque, se eu digo que uma manifestação ordeira e tudo mais, eu estou, de uma certa maneira, estabelecendo um parâmetro de contraposição a outras que, eventualmente, não são. E nós sabemos que nós tivemos naquelas manifestações independentes, digamos assim, que eu costumo dizer que é da massa transbordante, que não está nem do lado nem do outro, mas caminha pelo meio, foram as jornadas de junho. O que acontece é que, vocês bem sabem, estabeleceram as categorias. Black Bloc, baderneiros, vândalos, e tinha mais duas que agora eu não me lembro. Mas, então, se estabeleço isso, eu começo a definir a realidade política e de participação social de uma maneira inadequada, reproduzindo modelos que não são os modelos ideais para a comunicação pública, inclusive. Então, a questão do texto nas reportagens, principalmente reportagens políticas, é uma situação que deve ser tratada com atenção, com cuidado e com capacitação, não no sentido de como saber escrever, mas mesmo de análise dos discursos jornalísticos. A UNB tem professores excelentes nessa área. Matérias de emissoras de rede com proselitismo político. Aí eu atribuo também uma necessidade de supervisão dos conteúdos antes de ir ao ar. Porque, às vezes, a matéria vem... Tem uma que parecia que era a campanha do prefeito. Era uma campanha do prefeito no ar. Da mesma forma, em matérias, às vezes, já aconteceu no meio de um Caminhos da Reportagem, de ter uma participação de uma praça, de uma emissora parceira, e ali tinha um merchandising gritante, no meio de uma reportagem. Então, a supervisão dos conteúdos é fundamental, com esse pequeno cuidado. Não pode ter merchandising implícito, não pode ter propaganda político-eleitoral, não pode ter isso. E é preciso que alguém veja antes e que possa derrubar a matéria se não tiver outra maneira de reeditar. Porque isso nos compromete. Merchandising indevido em programa, já falei, parcialidade em coberturas de assuntos políticos. Para um lado e para o outro. É parcial para um lado ou é parcial para o outro. Não é dizer que é um jornalismo que defende um lado. Não, tem defesa de um lado, tem defesa do outro. Tem parcialidade para todos os gostos. Então, é preciso um alinhamento também na questão editorial. É preciso orientação, chamar a galera, eu acho, e dizer como toca, afinal de contas, essa banda da comunicação pública. Qual é o nosso papel dentro de assuntos políticos? As discussões políticas têm se dado muito nessas coisas de estatal, não é estatal, mas como é que, na prática, isso se dá? Quando nós temos uma matéria ou uma interpelação da realidade política e tem que se contar isso através de uma reportagem. Desatenção do corte nas transmissões de programa. Jornal que parou antes de terminar. Desatenção, eu acho que isso é desatenção, porque é um pessoal muito competente. Então, tem desatenção, tem alguma coisa acontecendo que precisa se olhar com cuidado. Eu, sinceramente, não sei o que é. E, até por falar nisso, tem um pessoal muito competente, porque é o seguinte, quando foi a cobertura das campeãs do Carnaval Carioca, que deu 7 pontos, ficou em segundo lugar de audiência, foi emocionante ver a qualidade técnica, a qualidade operacional, foi brilhante. Eu me emocionei e mandei um Twitter, fiquei assim, não, a ouvidora não deve fazer isso, mas não resisti e mandei. São todos muito competentes. Tem que haver algum alinhamento que faça com que essa competência seja
a tônica permanente, porque esse tipo de situação que acontece no ar, e em janeiro aconteceu muito, isso é um problema que precisa ser identificado e corrigido, porque é a nossa cara no ar. Na Agência Brasil e no portal, as principais dificuldades: falta de contextualização de assuntos não noticiados previamente. Às vezes entra-se no meio do assunto, a matéria já está rolando, todo mundo deu, e entra no meio do assunto, mas não dá referência. Por que estamos falando nisso? Não traz a memória, ou entra muito atrasado e resolve falar do assunto, mas não estabelece o que aconteceu antes que levou até aquele momento. Repercute sem ter dado a notícia. Isso é muito comum. Paráfrase mal construída. Ao pegar um texto que é da fonte, para poder dizer o que a fonte disse, aí para botar o recorte da fala de algum entrevistado, quando faz esse recorte, fala errado, diz o que não foi dito no original. A gente se dá o trabalho de, quando a fonte é acessível, porque geralmente são releases de algum lugar, a gente vai lá olhar e a coisa não está. Então, precisa também um trabalho aí em cima dessa deficiência. O oficialismo nas abordagens dos diversos assuntos é a parte mais grave da história, porque nós ficamos com cara de release. Quando a gente tem um assunto e toda frase, isso daí já está em relatório já muitas vezes. O ministro disse, o secretário falou, então o assunto perde a importância, e quem ganha importância é uma figura que muitas vezes nem é o autor de todo da política pública, vamos dizer, mas é periférico ao assunto. Às vezes até opinião, apenas sobre isso o ministro disse, não disse nem direito o que era isso, qual era o assunto, mas deu opinião de um ministro, de um secretário, de uma autoridade qualquer. Isso é que nós chamamos oficialismo e que também nos deixa com essa confusão. Somos estatais, públicos, assessoria de imprensa de governo, ou o que somos, né? Reprodução das agências parceiras sem critério de avaliação, já tinha falado, e falta de acompanhamento de assuntos noticiados. O público até reclama disso, que não tem suíte, alguns assuntos não têm sequência. Não volta lá para saber o que houve, fazer uma apuração e oferecer a complementação. Sistema de rádio, falta de contextualização de assuntos também. Abordagem de fatos apenas pela sua repercussão, ou seja, é comum essa deficiência. Problemas editoriais na cobertura de manifestações. Parece que uma certa timidez, não saber como lidar, como tratar com aquilo. E cada um é diferente. Às vezes fazem um trabalho belíssimo, às vezes fazem um trabalho... Também se precisa identificar. Se tiver uma linha editorial muito definida e uma orientação permanente, todo mundo vai fazer uma coisa muito... né, dentro de um mesmo padrão, por mais com as diferenças características de cada repórter, enfim. Inadequação de textos e abordagens limitadas, oficialismo também afeta, é uma coisa aqui comum, falhas recorrentes de sinal, principalmente na MEC-FM. Essas são as principais dificuldades do sistema de rádio. Tem outras também, mas em janeiro elas foram vistas. Manifestação das áreas responsáveis. O que nós fizemos? Quando fechamos o relatório anual, nós pedimos que as áreas se manifestassem, mandamos, porque tudo que está aqui, as áreas recebem diariamente nos boletins diários de ouvidoria, com uma outra linguagem, uma coisa solicitando um pouco mais de atenção, ou pedindo já soluções para a gente poder apresentar ao Conselho. Então, nós solicitamos que as áreas nos mandassem. Nem todos os adjuntos pediram isso aos adjuntos, nem todos fizeram exatamente dentro do mesmo padrão. Isso não é culpa das áreas. Foi ali foi entre nós mesmos. Demos uma pequena rateada aí. Mas perguntamos sobre o desencontro da grade de programação, como a resposta veio longa, esclarecedora e tudo mais, com justificativa, está aqui na página 21, que vocês poderão ler. Reproduzimos como uma entrevista o e-mail. Sobre a qualidade dos conteúdos das TVs parceiras, está na página 22. Também responderam. Sobre a má qualidade ou ausência de sinal, também, embora de uma forma técnica, que não leva muito a compreender o problema ou quando será a solução, mas tem uma resposta, e nós nos reunimos com eles recentemente para poder tentar encaminhar soluções, o que a ouvidoria pode ajudar no encaminhamento das soluções. E sobre o conserto do transmissor da Nacional da Amazônia, está na página 48. Também responderam e fizeram as reclamações do porquê que eles não conseguem consertar. Na área de jornalismo, nós perguntamos sobre a deficiência na cobertura dos fatos polêmicos, sobre o oficialismo na abordagem dos assuntos e sobre os problemas na cobertura e programas esportivos, que é permanente também.
Aqui eu copiei a resposta da área, porque foi tão sucinta que deu até para botar no slide. Obrigado pelas observações. Como não poderia deixar de ser, elas serão levadas em conta pela direção de jornalismo com base em nosso manual. Então, foi apenas isso. Bom, fizemos aqui também uma ouvidoria nos veículos da EBC, uma prestação de contas. Os programas da ouvidoria na TV e no sistema de rádio ainda não foram produzidos por falta de equipe. Nos veículos digitais, apenas a partir de outubro de 2015, foi definido o espaço provisório, que continua provisório, onde antes havia a coluna da ouvidoria como espaço fixo. Foram publicados 10 artigos, com os temas: a coluna da ouvidoria está de volta, anunciando que voltou, jornalismo público entre arrastões e justiçamento, desafio da inovação, enfim, estão aqui os títulos. Mas cada um desses artigos trata de maneira um pouco mais profunda e menos técnica da maneira como nós analisamos para entregar aqui as áreas. Esses artigos eles dialogam um pouco com o público no sentido de transferir para eles um pouco de conhecimento sobre o que é a comunicação pública, como nos diferenciamos, onde estão os nossos problemas e que somos profissionais que nos corrigimos permanentemente. Então, tem esse é a meta e o objetivo das colunas de ouvidoria. O público avalia a ouvidoria da EBC. Nós, no final do ano, como é praxe, a gente mandou 541 formulários para que o público que nos escreve avaliasse o nosso trabalho, a qualidade do nosso trabalho. Tivemos, desses 451, 115 respostas. E o índice de satisfação foi o seguinte: 41% muito satisfeitos, 41% apenas satisfeitos, 12,5% insatisfeitos, 5,4% muito insatisfeitos. Eu me detive no muito insatisfeito, porque cada um esses formulários tinha uma janela onde poderiam se manifestar, dizer alguma coisa que achassem, dar opinião, comentar. Então, eu fui ver, eu fiquei mais atenta ao muito insatisfeito. E a reclamação é que eles acham que a ouvidoria está fazendo um papel de leve trás de recado, porque as soluções não estão vindo, que a ouvidoria devia atuar mais fortemente, firmemente, na solução dos problemas. A partir daí, começamos a fazer reunião, já fizemos reunião na engenharia, para tentar estabelecer algum nível de possibilidade da gente ajudar e atuar nas questões. Então, a gente está fazendo isso a partir do muito insatisfeito. Mas consideramos ali que tivemos um trabalho bem avaliado, porque são 82% entre muito satisfeitos e satisfeitos. Então, esse é o anual. Em janeiro tem as matérias analisadas. Um detalhe: o relatório digital que vocês receberam, eles têm link para todos os assuntos que nós comentamos mês a mês. Nós colocamos, nesse mês, foram esses os aspectos pontuais. Cada veículo tem o acompanhamento mês a mês do que foram os problemas que nós atuamos mais fortemente. E ali tem o link para o relatório onde o problema foi relatado. Então, no digital, vocês podem acessar o texto completo das análises. Em janeiro, jornal que não termina, falha técnica, ou seja, é uma recorrência. O ano passado aconteceu muito e janeiro continua. Entrevista cancelada sem aviso, idêntico. O ano passado teve, aqui também teve, janeiro também. Abordagem de matérias, nesse caso aqui foi exatamente o programa Estádio, promoção de marca e serviço, indevidamente. TV Ciência, falha de roteiro e edição. O roteiro era... enfim, precisava de uma edição mais competente, porque era só a pessoa falando, e, ao final, percebe-se que ele faz uma propaganda de todos os seus apoiadores. Era uma organização sem fins lucrativos, mas fez ali... Poderia até fazer isso de uma maneira mais discreta, mais competente, se tivesse uma edição mais trabalhada. E ele ficou falando sozinho praticamente todo o tempo. Além de tudo, ficou muito enjoado para quem assiste. Os padres que criticam a TV Brasil e a EBC durante a transmissão de missa foi um outro aspecto observado. Numa das transmissões, eles dizem o seguinte: tem programas dessa rede aqui que não tem audiência nenhuma, o pessoal sabe disso. Esse tem muita audiência, ou seja, a missa. E eu falava em uma das missas: a gente só tira pedra em árvore que dá fruto. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto e ninguém chuta cachorro morto. Então, linguagem horrível para a igreja, inclusive, né?
Então, enquanto a igreja, enquanto a religião levar questionamentos, levar conhecimento, tem um determinado grupo de pessoas que quer tirar essa possibilidade. Mas em time que está ganhando não muda, dizia o Dom Eugênio. E nós não estamos perdendo em audiência, muito pelo contrário. Isso na nossa casa, na nossa cara, com os nossos profissionais, no nosso estúdio, com o dinheiro público, né? Um jornal de desacertos. Numa edição, em 2 edições aliás, isso foi em uma das edições das 2 analisadas, anotamos 14 erros técnicos operacionais na edição. Então, é um trabalho que tem que ser cuidado. Agência e portal, merchandising, uma matéria que era um merchandising de camiseta das Olimpíadas. Compre a camiseta, custa tanto, você pode comprar não sei onde, que não fica bem para a comunicação pública. Matéria que citou aquele prédio Andorinha, lá no Rio, onde hoje é o prédio da Petrobras, que teve um incêndio e acabou. Então, diz que está no lugar do incêndio, fala do bombeiro, mas não conta nada. Não diz que esse prédio teve um incêndio, não conta, não contextualiza por que está falando de incêndio e de um local. Enfim, são as falta de contextualização. Teve um bom resumo do primeiro governo Macri, embora tenha faltado uma análise mais consistente, principalmente da questão da mídia pública, que ele atacou logo de cara. Armadilhas dos discursos relatados, também é isso, vai contar o que alguém disse e diz diferente. Nas rádios, as notícias precisam ser compreensíveis. Falha de redação e de edição. Tratam, até o comentário foi que os assuntos de economia, principalmente, são tratados como se fosse para o jornal impresso, e rádio tem uma outra dinâmica de leitura. Abordagem que deixa a impressão de merchandising, homenagem a Noel Rosa com 5 anos de atraso, comemorava-se o centenário que tinha ocorrido 5 anos antes. Direto de Brasília, Rádio Nacional da Amazônia. Precisa se investir um pouco mais em pessoal lá para dizer Rádio Nacional da Amazônia, direto da Amazônia. Não é? E, inclusive, por ser direto de Brasília, tem uma série de inadequações de quem está vendo daqui e não está vendo de lá. Agora, esse é o mais grave de todos e é o último. Lei da Radiodifusão Pública transformada em piada. Foi esse o título que nós demos quando enviamos o boletim para a diretoria executiva observar aquilo que estava acontecendo. É um programa que tem um apresentador que conta piadas que, além delas não terem graça, mesmo que tivessem alguma graça, são completamente inadequadas para a comunicação pública. Os erros da pessoa são imperdoáveis, que muitos erros. É uma situação... Olha, apresentamos uma linha breve. Apressamos aqui o passo para falar com você e dizer que eu sou médico. E falei com você que tem um problema cerebral. Era uma piada sobre médico. Padece de todos os problemas, do escatológico ao preconceituoso, a tudo. Diagnosticam pneumonia. Mas o cliente diz que tem pneumonia. Aí fala do português. Sabe a piada que desmerece o português? Por que o português inventou não sei o quê, aquelas coisas? Isso eu não sei por que isso acontece, porque isso não tem explicação. Isso aqui, olha, está transcrita uma edição do programa, vocês podem ler em detalhe, mas no boletim, no relatório digital, vocês podem acessar o áudio para constatar isso que está aqui, que a gente põe o link, dá o cuidado de tirar o áudio, botar lá, fazer todo um exercício para que possa se acessar, e até no caso de contextualizar, essa análise não estava competente, pode ser também que aconteça. Uhum. Mas, então, é isso que nós temos. Aqui nós brincamos, porque o que acontece? Para não dizer apenas que era uma situação esdrúxula, nós levantamos aqui os aspectos da lei que o programa fere. Então, lei 11.562, um dos princípios da radiodifusão pública, produção e programação com finalidades educativas, artísticas, culturais, científicas e informativas. Parece piada, né? Que ele fala de medicina, mas parece piada. Cooperar com os processos educacionais de formação do cidadão. O cidadão fala tudo errado, todo o tempo, nem quando não é piada. Eu não sei quem é. Felizmente, eu não sei quem é. Eu fico lá no fim da ouvidoria para não conhecer as pessoas e depois não me sentir constrangida para falar. Não discriminação, lei de novo, não discriminação religiosa, político, partidária, filosófica, étnica, de gênero, de opção sexual. Então, coitado do português. E da outra piada, coitada daquela mulher, do médico lá, coitado do... Sabe?
E sem contar que eu não posso nem repetir o que está, mas está escrito aqui. Mas eu não me sentiria confortável de repetir outros aspectos do que apareceu. Isso não se justifica, não há nem o que justificar ou dizer temos que tomar providências para consertar isso. Isso não se justifica de forma nenhuma. Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter falado o relatório inteiro. Mas, de qualquer modo, ele está mais bem detalhado por escrito. Obrigada. Bom, eu vou ver aí o que os conselheiros Gostaria de elogiar manifestar. o trabalho da ouvidora desta vez. Ela falou rapidamente, mas foi um assunto muito bem compreendido, eu acho. E tocou em pontos nevrálgicos que, pena que já tenha se retirado quase todo mundo, acho que nem quórum não tem, mas é importante que seja repetido um trabalho nesse nível, para a gente compreender os erros que estão acontecendo aqui dentro. Obrigado. Bom, tá aqui. Antes de ouvir se tem mais algum comentário, porque nós precisamos passar o informe sobre a renovação do Conselho Curador. Eu queria agradecer à ouvidora e dizer que nós precisamos encontrar mecanismos mesmo de maior aproveitamento desses conteúdos e talvez até em algumas reuniões, o seu relatório focar em algum tema que o Conselho possa se debruçar sobre ele, porque aí teria uma informação, porque a gente recebe todo o relatório, mas nós poderíamos trabalhar em temas específicos previamente escolhidos em conjunto aí pelo Conselho e com a ouvidoria, porque aí nós aproveitaríamos melhor e as outras contribuições, então, remeter para as câmaras. Tem muita informação aqui sobre jornalismo para esse debate que a Câmara de Jornalismo vai fazer com a própria empresa, não é? Pode falar. Eu queria sugerir que, para as próximas reuniões do Conselho, o relatório da auditoria começasse antes. Começasse antes, para a gente ter tempo de... Porque me parece fundamental, né? Eu concordo. Esse foi um relatório anual, né, e deu uma visão de conjunto, mas acompanhando aí de 2 em 2 meses e tal, eu acho que é absolutamente fundamental e mereceria um lugar mais... Né? Rapidamente, só sobre a questão dos relatórios da ouvidoria, que eu faço questão de ler todos, eu faço um resumo, disponibilizo lá no blog também. Lamentar realmente essa questão da Santa Missa, que é uma coisa indigno para a gente bancar esse tipo de coisa. Realmente precisa resolver esse problema urgente. São coisas que a gente precisa que a empresa resolva isso. Da Santa Missa, essa questão de jornalismo, principalmente, ser muito chapa branca ou muito sensacionalista, por outro lado, igual a mídia comercial, a gente precisa de outra providência da empresa, que é o comitê editorial, para dar um alinhamento para esse tipo de coisa, para o jornalismo ter um direcionamento e evitar esse tipo de situação. Quanto ao espaço público, acho que foi no de dezembro, né, que entraram 2 programas que foram assim, terríveis. Do espaço público, a gente comentou eles aqui, entraram no relatório da ouvidoria os 2 problemáticos, e a gente mandou no plano, né, o questionamento, e a única resposta da empresa é: os perfis dos programas estão corretos. Falando do espaço público e do Brasilianas, mas o espaço público eu acho que é mais problemático. Tem que dar um jeito nesse programa, nessas coisas. Não dá para a gente ficar falando, a ouvidoria fala, todo mundo fala, e os problemas persistem, assim, mês a mês, os problemas persistem. A gente precisa de uma solução para isso. Bom, então, acho que a gente tem que encaminhar concretamente aí propostas para a empresa através das câmaras. Tá? O problema religioso, é importante dizer isso, eles continuam sub júdice. Continua sob júdice. Ele continua sob júdice. Houve um grupo de trabalho instalado a pedido pelo Conselho Curador, que encerrou as atividades faz um tempo, mas, vira e mexe, a gente busca uma atualização e vê que a empresa está buscando saídas, e eu acho que nada pode ser feito em termos de encaminhar uma saída ou contratual, alguma assim, uma discussão novamente com o Conselho, porque esse assunto está muito delicado e é a EBC que continua fazendo o programa. Então, tanto pela questão subjúdice quanto pela questão de como a empresa está relacionando isso, eu acho que nós precisamos nos apropriar de novo dessa discussão. Tá? Então, esses casos relatados aqui
do próprio padre questionando e ofendendo, como se nós estivéssemos manipulando uma situação, eu acho que cabia até uma medida judicial contra isso, que como ela ficou ofendida, eu também estou ficando, né? Porque realmente é como se, por exemplo, ele quer participar do Conselho Curador, mas existe uma normativa legal que proíbe. Não somos nós que inventamos isso, então eu acho que as coisas estão tomando um rumo que talvez a gente tenha que se posicionar. Só um minutinho. Só um minutinho. Sobre isso, eu gostaria de dar uma sugestão. Eu acho que ele fala sozinho lá. A missa tem lá a sua audiência, realmente tem. Os católicos, pelo menos os católicos, mesmo que seja traço abaixo de traço, mas tem um traço é muita gente, inclusive, né? Preciso perceber isso. Então, eles veem. Se entra com medida judicial, o que acontece é que eles vão endemonizando mais ainda a comunicação pública. Agora, tem um detalhe. Nós temos a própria emissora para contar e dizer o que está acontecendo. Talvez o que ele esteja fazendo propicie, da nossa parte, uma ação de divulgação que pode resultar até num conhecimento melhor do que é a comunicação pública e o que é aquele veículo. É oportunidade. Eu acho que a grade, porque a parte da manhã, com esses problemas religiosos, já fiz um relatório sobre isso, que eu fiquei uma manhã inteira analisando tudo, aqueles programas, aquilo é um horror. Então, aquilo poderia dar espaço a uma comunicação de um jornalista bem articulado daqui da emissora para explicar o que é isso e dizer, esse programa que você acabou de ver e disse isso, vou explicar para você, fazer com animação, com tudo, explicar o que é a comunicação pública e por que é que estamos discutindo aquilo. Não. Ela não quer ser excomungada. Eu faço o programa. Eu detesto aparecer na frente da câmera. Eu gosto de estar ali onde está aquele rapaz. Não, mas eu acho que é verdade. O programa seguinte à missa, eu acho que ele deve ser mais esclarecedor do que está se vivendo na EBC. Então, acho que é preciso amadurecer isso. Olha, se vocês me permitem uma sugestão, essa questão da igreja, ela não pode ser resolvida na marra lá com o padre. Isso é um telefonema do presidente da EBC para o arcebispo, se não der. Isso, enquanto estiver sob júdice, tem que ser um acordo. Para, enquanto estiver sob júdice, pelo menos as partes se respeitarem. Não é. Isso é. Nós estamos no Brasil. Isso aí é. O ministro liga para não sei quem. Isso é um entendimento, não é. Na porrada não vai resolver. Então, sei lá quem aí da empresa, né? Fazer aí fazer um entendimento de bastidores aí e tal, para resolver esse problema enquanto tiver sob júdice. É isso. Bom, então vamos encaminhar, mas eu acho ótima a sugestão de ter o programa seguinte ser bem aproveitado para dialogar com esse público. Aliás, uma sugestão da ex-conselheira Eliane Gonçalves, que a empresa comece também a dialogar com esse público, até a missa ser resolvida. Bom, espera um pouquinho, só um instantinho. Então, eu pensei que você fosse comentar. Estamos encerrando, então, da ouvidoria, entrando no ponto da renovação do Conselho Curador. Todo informe com você, Rosane. Então, vou trazer o informe aqui. Não está funcionando? Eu pediria uma parte. Nós não temos quórum para decidir isso hoje. Não é para decidir, nós estamos passando o informe da renovação do Conselho Curador. Dado o horário, né? Bom, obrigado. Tá. Não, o conselheiro Cláudio queria falar? Não, eu estou chamando a minha amiga. Tá, mas eu acho que a gente tem que passar o informe, porque... vou tentar ser muito rápida. Então, a partir da consulta pública, da audiência pública que foi feita em São Paulo, e a partir do documento, das contribuições que as pessoas levaram a gente, tem algumas constatações. A principal constatação é que há uma diferença de compreensão de como se deve terminar o processo da escolha dos conselheiros, dos próximos 5 conselheiros. Né?
A sociedade civil, a principal reclamação que tem feito é de que não é o conselho que decide quem é, ou seja, o conselho faz um filtro pós o processo de indicação. Toda a documentação que veio, o debate que foi feito da sociedade civil, é que cabe ao conselho definir regras, critérios, perfis e processo. E, a partir daí, de definidas essas regras, esse processo, passa, então, ao processo de discussão da sociedade civil e não mais do conselho. Então, olhando um pouco essa demanda e olhando um pouco a realidade do conselho e as discussões que nós já fizemos, o que aponta? O conselho da sociedade civil, nós tivemos uma discussão que ele teria que ter equidade de gênero e ter também 40% de raça e etnia. Foi o que a gente... Não, a discussão na reunião foi que como nós não cabe o governo, não é uma escolha, é quem é o ministro. Quem é o ministro, não vai indicar uma pessoa. Então, a discussão que a gente fez foi de que era dos representantes da sociedade civil. Trabalhar para ter equidade de gênero no conselho como um todo, ter raça também na questão como um todo, mas a responsabilidade do processo que a gente não abre mão é do processo da sociedade civil. Então, sempre quando a gente vai fazer a conta, é sobre 15 e não sobre 22. Então, hoje, num conselho de 15, né, para ter uma equidade de 15, você nunca vai ter, porque é um número ímpar, fica difícil. Você não muda a lei. Né? Então, se você trabalhar com 22, que é o total de conselho, você tem equidade de 11. Né? Então, você tem equidade. Mas se você trabalha com 15, né, se você trabalha aqui, ou você vai ter 7 homens, ou você vai ter 8 mulheres. Né? O que ocorre hoje? Ocorre que nós temos muito mais homens do que mulheres. Então, para você ter uma equidade, os próximos 5 conselheiros da sociedade civil que vão ser eleitos, para fechar a equidade de gênero, teria que ser, no mínimo, 4 mulheres. De 5. Para dar paridade de gênero. Né? Não, no conselho como um todo. No mas conselho resolve através da sociedade civil. Né? Só, desculpa. É porque ficou uma dúvida aqui, quando você fala de 15 e 22. Eu quero até recuperar a posição da discussão que nós fizemos. A reunião, eu lembro bem da discussão, que o ideal seria fazer paridade dos 22. Mas nós não conseguíamos discutir paridade dos 22, porque os ministros são... Quem é o ministro? Que um dia é homem e um dia é mulher. É o ministro, não é uma indicação do ministro. Então, se o ministro indicar, por exemplo, 3 homens ou 4 homens, aí cabe só a sociedade civil garantir paridade? Está errado? Está errada essa discussão. Essa que é a discussão. A questão da equidade de gênero e de raça nos cabe na representação da sociedade civil e não daquilo que é do conselho como um todo. Então, seriam 4 para garantir. Na questão de raça, nós definimos que seria 40%. Então, são no mínimo 3. Peraí, então a relação que eu tenho de membros aqui está errada. Não, só ajudando, eu acho que a Ana, a Kemi, Ana Veloso, Heloísa, Ima, Letícia, Rosane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acontece assim, ó. A Kemi é funcionária. Ela está nos 15 da sociedade. Não, ela não está nos 15 da sociedade civil. Nem a Evelyn está nos 15 da sociedade civil, nem a Ana, a Fleck está nos 15 da sociedade civil. As mulheres que estão na sociedade civil somos eu, a Rita, a Letícia, a Ima e a Heloísa. E a Ana Veloso. Somos nós que somos da sociedade. Então, vai sair a Ima e vai sair a Heloísa. Entendeu? Só um instantinho. Posso só contribuir com um esclarecimento? Porque a gente fez, de fato, até chegar a essa conta, nós fizemos alguns exercícios aí. Daqui, que eu sou o único homem e tem 7 membros. Mas exatamente por isso, porque hoje nós temos menos mulheres no conselho do que homens. Então,
Ó, não existe uma lei no Conselho que diga que tem que ter 11 mulheres ou 11 homens. Na última reunião do Conselho, no último processo eleitoral que teve uma resolução do Conselho de que iríamos trabalhar para chegar à equidade de gênero e à questão de raça. Essa foi a decisão de uma reunião, foi logo que eu entrei na reunião do Conselho. Essa foi a discussão. Então, até porque já tem poucos conselheiros aqui, então, o que foi? Então, tendo essa discussão, então, nós temos problema com a questão de raça, problemas não, temos que contemplar a questão de raça e a questão de equidade e a questão de gênero. A outra questão, a lei diz o seguinte, que tem que ter no mínimo um por região. Quando a gente faz análise, nós vamos verificar, é verdade, nós temos todas as regiões representadas aqui, mas tem uma região que só tem um, e tem região que tem 5, 4. Né? Então, como é que fica isso? Se a gente não criar um critério, essa região que tem 4, 5, pode ficar com 6, 7. E por exemplo, com a saída da IMA, o norte só vai ficar com a Letícia. Com a saída do Paulo, o sul só vai ficar comigo. Então, qual é o critério que a gente precisa cuidar para contemplar as regiões? Outra coisa, nós precisamos garantir também a questão de geração. Então, é importante garantir também que tenha mais um jovem. Então, a proposta também que a gente precisa cuidar é também, digamos assim, do conhecimento dos temas que atuam em diversos temas na sociedade. Nós não temos ninguém no Conselho que é importante para o debate da comunicação, na área da infância e adolescência. Com a saída do TISO, nós não temos ninguém na área da cultura e da música. Nós não temos ninguém na área de LGBT e também não temos ninguém da área empresarial. Então, era importante que fossem contempladas essas questões. Então, a proposta que nós estamos fazendo e trazendo aqui é de que a gente apresente por e-mail para os conselheiros uma proposta desses perfis e do que nós chamamos de caixinha. Os conselheiros se manifestam e, a partir desta manifestação dos conselheiros, a gente constrói um edital e aprova na próxima reunião do Conselho. Que a proposta, diferente dos outros processos de indicação, que seria aberto, a sociedade civil já vai indicar dentro do perfil que é preciso. Então, por exemplo, você tem aqui um empresarial... Quem vai? Não vai, vai indicar uma pessoa que depois o Conselho vai pegar e vai dizer se ele é empresarial, se ele é LGBT, se ele vai botar as caixinhas depois. Faz o processo anteriormente. E caberia ao Conselho somente mudar o processo de indicação da sociedade quando não correspondesse a questão de gênero, a questão de raça e a questão de regional. A outra discussão ainda, para ser correta e trazer todas as discussões, é se você criaria um colégio eleitoral. Você abre um edital, você cria um colégio eleitoral, abre o processo das discussões de quais são as caixinhas, de quais são as áreas, as pessoas se inscrevem para as áreas e depois tem um processo de votação. Então, nós vamos colocar isso no papel, vamos mandar para os conselheiros se manifestam e, na próxima reunião, a ideia é que a gente aprove o edital e lance o edital do processo dos novos conselheiros. Não, eu acho que é esse primeiro informe e o grupo vai fazer uma consulta, então, aos conselheiros, né? Sobre as propostas colocadas, que a Rosane resumiu. Alguém quer falar? Você quer falar? Não, vamos passar pelo grupo, né? Tá. Bom, então é isso. Alguns mandatos vencem agora e o processo de renovação do Conselho ele já foi iniciado com a primeira consulta, que foi estabelecida, depois uma audiência e a renovação da consulta, e agora a consulta seguinte, que vem, então,
tem esse grupo, esse trabalho árduo aí que, pelo menos, a Rosane conseguiu nos explicar aí. Agora vamos em frente, então, para posicionamento dos conselheiros, que vai ajudar o grupo a fazer uma proposta na próxima. Nós temos que definir aqui também o calendário. A gente acabou avançando muito aqui na reunião para poder definir com todo mundo esse calendário, mas a proposta que vai ser dialogada com demais é que nós não estamos numa situação de adiar demais as atividades do Conselho, principalmente porque nós precisamos renovar o próprio Conselho e porque a empresa está numa fase de transição que nós precisamos acompanhar de perto. Então, a proposta que foi feita na reunião das câmaras de preparatória é fazer uma próxima sessão extraordinária do Conselho ainda em março, no dia 17 de março. Ok? Nós temos quórum para decidir? Nossa, não é muito em cima, não? Hã? Está muito próximo? Pela situação que nós temos vencendo mandatos agora. Semana é 17. Quinta. É quinta. Ah, não deu uma informação do Interconselhos, né? Mas pode falar, porque eu queria falar. Bom, essa data também está relacionada aí com o evento que vai ter uma convocação do Interconselhos, que o Conselho acompanha. Nós teremos pelo menos 3 conselheiros participando e já vão estar aqui em Brasília, né? E a vice-presidenta tem acompanhado aí o processo de preparação do Interconselhos e está organizando aí a nossa participação. Então, a gente aproveitaria essa agenda também para fazer essa reunião extraordinária. Nós vamos ter que aprovar esse edital o quanto antes. É um edital destinado nós não podemos depois cobrar o governo que demora na nomeação se a gente demorar uma eternidade na definição do edital e do processo de consulta. Nós e o Anderson. Tá? O senhor tem interesse? Tem lá o manual. Uma série de dados lá, como se organiza os conselhos. E Os interconselhos tem. tá, vamos solicitar, então, para o Conselho. Posso fazer uma última colocação? Enfim, já que a gente recebeu a notícia de que temos um novo presidente, ainda não, mas a qualquer momento, eu queria só, não tenho mais quase ninguém, infelizmente nem ele está aqui, nem a representante do SECOM, mas para deixar registrado aqui que, por um lado, é bom que temos já um nome definido, né? Por outro lado, é muito ruim a falta de diálogo que continua nessa definição do presidente, tanto com o Conselho Curador, tanto com os funcionários, quanto a sociedade civil, todo mundo é alijado desse processo. Continua sendo um processo exclusivamente do ministro e, enfim, tudo que a gente falou ontem de autonomia e tudo mais cai por terra diante desse anúncio, né? Lamentar esse fato. E, enfim, se por um lado o governo quer se manter ajudando e o ministro disse que ele defende a EBC, a gente deveria solicitar dele uma ajuda real, de fato. No que a gente realmente precisa, o governo poderia ajudar, por exemplo, na questão da liberação da verba do Fistel, que está paralisada, e a gente está precisando de dinheiro, e ele está lá, e ele é nosso, e só a gente pode usar, e ele está parado. E outra questão que o governo deveria e poderia muito ajudar a gente, já que quer ter relevância, a gente tem que chegar nas pessoas. Então, a gente precisa, urgente, de uma renovação do nosso parque de transmissão, das nossas antenas, da rádio, da televisão, para que ela chegue nas casas das pessoas, para que a ouvidoria não fique recebendo reclamação de que quer ouvir, que as pessoas querem ouvir, querem ver e não conseguem. Então, a gente, só nisso, de ter esse avanço, a gente já consegue aumentar muito a nossa relevância e o governo poderia muito ajudar nessa questão, essas duas questões. É isso. Bom. Ok, a gente propôs aí um posicionamento do Conselho. Eu acho que as contribuições para o posicionamento do Conselho podem vir também, para a gente encaminhar, então, ao Ministério aí o resultado desses diálogos aí, e aguardar que seja o quanto antes, então, a nomeação do próximo presidente. Espera aí, deixa eu ver. Para encerrar aqui, eu acho que eu só tenho que anunciar que está encerrada a 60ª sessão do Conselho Curador. Obrigada a todo mundo que permaneceu até o fim.
Não, nós não temos quórum para decidir que será dia 17, mas a proposta está aqui, nós vamos resolver consultando os conselheiros aí nos próximos 2 dias. Quer dizer, até segunda-feira. Tá? Mas quem está já confirmar, né?